Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Podemos sentar, gente. Bem, para quem não me conhece, né, só para apresentar, meu nome é Fábio. Estou na renovação aqui na cidade, graças a Deus, meio desde o início. Quando começou o grupo de oração, sou casado, tenho 3 filhos, trabalho como professor. E nesses últimos tempos Deus me colocou, né, à frente do grupo de oração. Eu estou coordenando o grupo de oração, que é o grupo Bom Pastor. Também coordeno na Diocese o Ministério de Música e Artes, junto com o pessoal nosso aqui do Ministério de Música. Pessoal, eu quero que vocês, quem trouxe a palavra de Deus aí, levanta a palavra de Deus. Nós vamos pegar hoje um versículo para nós meditarmos apenas, mas eu vejo assim que é um versículo muito importante para todos nós. Quero convidar vocês para que abram a palavra no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículo 46. Na Bíblia da Edições Ave Maria, a página é 1355. Essa passagem aqui que nós vamos ver no Evangelho de Lucas, ele é uma parte do Sermão da Montanha, que São Lucas também escreve sobre o Sermão da Montanha, mas o Sermão da Montanha no Evangelho de Lucas, ele se restringe apenas no capítulo 6, do versículo 20 até o final do capítulo, até o 49. Lá no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, ele está muito mais detalhado, né? São 3 capítulos, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, e essa parte ela é considerada pelos teólogos como o coração do Evangelho, ou seja, o que nós temos de mais importante, de mais essencial no cristianismo está no Sermão da Montanha. Então diz lá o versículo 46: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Vamos repetir todos juntos isso que disse Jesus. Quem tem a palavra ali junto. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, gente, aqui Jesus ele vem nos dar uma chamada de atenção. Nós quando rezávamos, e o Pai sempre fala isso nas pregações dele, que nós rezamos para escutar o Senhor, para escutar qual é o tema que deve ser colocado no grupo, e nós sempre fazemos isso debaixo de oração. Nunca escolhemos assim, procuramos escolher da cabeça nós. E quando nós rezávamos, o Senhor dava um tema para o grupo de hoje, que o grupo de hoje, eu vou falar para vocês sobre conversão, sobre nós voltarmos o nosso coração a Deus. E enquanto eu me preparava para essa pregação, em oração também, eu sentia o Senhor colocar no meu coração justamente isso, que a nossa conversão, ela tem que se dar pela obediência a Jesus e à igreja. Então a nossa conversão, ela tem que se dar por meio da obediência a Jesus e à igreja. Aqui, gente, nós temos algo muito importante, porque muitas pessoas hoje, nós sabemos nesse nosso Brasil, aí muitas pessoas, e nós podemos estar incluídos nisso, muitas pessoas se dizem católicos, se dizem cristãos, se dizem seguidores de Jesus Cristo, mas não fazem aquilo que Jesus manda, não fazem aquilo que Jesus Cristo pede, e não fazem aquilo que a igreja pede, e ainda coloca-se como cristão. E o que Jesus vinha colocando no
caso no meu coração, era a conversão por meio da obediência, de nós sermos obedientes à voz da igreja, sermos obedientes à voz de Cristo, à voz da palavra de Deus, e com essa obediência a gente procurar converter o nosso coração. A palavra conversão, gente, eu já vi muitas vezes muitos pregadores falando assim, o que é uma conversão? Uma conversão, ela pode ser no sentido de que nós estamos indo para um caminho e nós mudamos a rota, né? Estava indo para lá, eu começo a vir para cá. A palavra conversão, ela é uma palavra que vem da língua grega, e ela significa, no grego, ela é chamada de metanoia. E o que significa no grego o metanoia? Conversão significa uma mudança de mentalidade. Veja, é muito mais do que simplesmente eu mudar a minha rota, é eu mudar a minha cabeça, é eu mudar a minha forma de pensar. Ele vai muito mais além. O catecismo da Igreja Católica, gente, eu não trouxe o catecismo aqui, mas o catecismo da Igreja Católica, ele é o livro que é o livro básico da nossa fé. João Paulo II, eu dizia isso no seminário de vida no Espírito, lá na Vila das Flores, agora domingo, né? João Paulo II, na introdução ao catecismo, ele chama o catecismo de da nossa fonte, a fonte segura para nós ensinarmos, a fonte segura para nós sabermos aquilo que a igreja pede. E o catecismo da Igreja Católica vai dizer assim, no parágrafo 143, pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e a sua vontade a Deus. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Parágrafo 150. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que Ele diz. E, por fim, o parágrafo 154 vai dizer assim, que nós temos que ter plena adesão do intelecto e da vontade. Então veja, gente, o que está falando o catecismo da igreja. Essa fonte segura, conforme nos diz João Paulo II. O que o catecismo fala? Fala justamente isso, que o homem ele tem que entregar completamente a sua mente, né, a sua inteligência, aquilo que é do Senhor, e a sua vontade também. Ou seja, eu entrego o meu intelecto, aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu vi como certo, eu deixo de lado muitas vezes, para quê? Para que eu possa seguir a Cristo. Nós temos um exemplo na Bíblia, gente, muito bonito sobre isso, que é o exemplo de São Paulo. São Paulo se converteu, nós sabemos que isso é narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que quando São Paulo estava indo perseguir os cristãos da cidade de Damasco, apareceu uma luz muito forte, e eles pararam ali no caminho, ele caiu do cavalo, né, como diz a palavra, e veio uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E São Paulo teve uma conversão fantástica. Depois de 3 dias, Ananias foi até a casa onde ele estava e batizou São Paulo, e diz a palavra que saíram dos olhos dele como se fossem escamas, e ele se tornou, daquele grande perseguidor que ele era no Evangelho, ele se tornou um grande discípulo de Cristo, um grande apóstolo do Senhor. E São Paulo vai dizer numa de suas cartas justamente isso. Diz assim: eu era fariseu, filho de fariseu, quanto à lei irrepreensível, da tribo de Benjamim. E ele fala assim, que eu considero toda a minha vida passada como esterco em relação a esse bem supremo que é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, São Paulo, você sabe o que é o esterco, né? O que ele fala da vida dele? Ou seja, eu considero toda a minha vida passada como nada. É
é como um esterco, em comparação desse conhecimento supremo, que é o bem de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, gente, é justamente isso, ou seja, São Paulo ele deixa, inclusive, suas convicções, tudo para crer naquilo que Jesus falou, para crer naquilo que Jesus Cristo disse. E veja, eu estou associando aqui sempre Jesus e a igreja, porque a igreja católica, gente, ela é a extensão da vontade de Deus na terra. A igreja católica, ela é a extensão da vontade de Deus na terra. O Papa Emérito Bento XVI, ele diz assim: ou a igreja é católica, ou ela não existe. Ou a igreja é católica, ou ela não existe. Porque a única igreja fundada por Jesus Cristo é a igreja católica. Eu sou professor de história, eu poderia falar aqui, tenho 4 especializações, eu posso falar para vocês como na minha margem profissional, a única igreja fundada por Jesus é a igreja católica, não teve outra. Até o ano 1054, na história existiu apenas uma igreja cristã, e essa igreja se chamou católica. Tem muita gente que diz assim: ah, mas esse nome católico foi dado lá já mais ou menos no ano 313 pelo Edito de Milão, né? Se engana quem pensa isso. Quem começou a chamar a igreja de católica, que significa universal, a verdadeira igreja universal é a nossa, foi Santo Inácio de Antioquia. Quando Santo Inácio de Antioquia falava que essa igreja, discípulo de São João, que essa igreja ela era para todas as pessoas. Isso no final do século I já, começo do século II. São Inácio de Antioquia morreu pelo ano 102, 103, discípulo direto de São João Evangelista. Então foi o discípulo de São João que chamou a igreja católica. E a única igreja fundada por Jesus, se nós pegarmos lá Mateus 16, dos versículos 12 até o 19, que fala sobre o primado de Pedro, Jesus vai dizer isso. Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre essa pedra edifico a minha igreja. Jesus usa o termo no singular, a minha igreja. E historicamente a igreja fundada por Jesus se chama Católica Apostólica Romana. Por isso, meus irmãos, que tem tanto ataque a essa igreja, tanto ataque a essa igreja. O Salmo 2, versículo 2 vai dizer isso também: os príncipes do mundo e os reis se unem para destruir o nome de Deus e de seu Cristo. Por isso que tem tanto ataque à igreja, por isso que se fala tanto mal da igreja. Por quê? Porque o demônio tem raiva mesmo da igreja. Mas essa igreja que nós seguimos, São Paulo chama essa igreja, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, São Paulo chama essa igreja, igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Essa igreja é coluna e ela é sustentáculo da verdade. E o que ela diz é a verdade. O que a igreja diz, ela é a verdade. Os santos padres, gente, da igreja antiga, eles diziam assim: Roma falou, causa encerrada. Ou seja, quando o Papa se manifesta, a causa está encerrada. É essa igreja que nós seguimos, coluna e sustentáculo da verdade, que nós devemos obedecê-la. Por meio do Santo Padre, o Papa, por meio dos nossos bispos, mas principalmente por meio do Santo Padre, por meio do magistério da igreja, para nós vem a verdade. Jesus Cristo diz isso na sua paixão, lá no livro de João, capítulo 16, dizendo assim: tenho ainda muitas outras coisas a dizer-vos, no entanto vocês não podem suportar agora, mas virá sobre vós o Espírito Santo Paráclito e vos ensinará toda a verdade. E nós não podemos, meus irmãos em fé, nós não podemos questionar essa verdade que vem por meio da igreja e essa verdade que vem por meio de Jesus. O próprio Jesus deu essa autoridade ao Papa. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 19: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu.
Foi a Pedro, primeiro papa da igreja, que Jesus disse isso. E aqui, meus irmãos, eu quero entrar em um assunto agora dizendo que eu não posso pensar diferente aquilo que a igreja pensa. Você até pode, se você quiser desistir, largar a mão de ser católico e tal, você até pode, né? Eu tenho muito dó de você com isso, principalmente depois da tua morte. Mas você até pode, se você quiser, você tem liberdade de escolher. Mas a palavra de Deus, nós não podemos pensar diferente. Se você se compromete em ser católico, você não pode pensar diferente daquilo que a igreja fala. Se você, Padre Fábio diz isso, né? Se você se compromete a fazer aquilo que é falado nesse altar, né? Então se comprometa realmente, se comprometa com a vida. Mas, por exemplo, hoje em dia nós vemos muitos católicos que falam o contrário daquilo que a igreja ensina. Por exemplo, olha, gente, com relação aos mandamentos, né? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente perde missa no domingo, por causa do jogo de futebol, por causa da corrida de carro, por causa do passeio, ou perde o culto, gente, é pecado mortal isso. Nem no domingo, nem no primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, eu deixo as coisas, eu não deixo as coisas do mundo para seguir a Deus. É pecado. Que tipo de católico que eu sou? Outra coisa, com relação, hoje em dia se fala muito da questão do aborto. As pessoas comentam assim: ah, mas o aborto a gente tem que imaginar a situação pelo qual passou, né? Ou seja, muitas pessoas falam assim, as feministas principalmente, né? Esse movimento feminista. Gente, eu sou a favor da questão do direito das mulheres. Sim, as mulheres têm que ter direitos no sentido civil iguais aos homens. Não podem realmente, o mundo passou por um período muito longo de história do machismo, mas, meus irmãos, dentro da questão do feminismo, o movimento feminista não é um movimento da nova era, é um movimento que veio ali, que prega contra muita coisa relacionada ao cristianismo, né? Então eu já vi muitas postagens de feministas dizendo assim, né? O corpo é meu, eu faço aquilo que quero. E infelizmente essas ideias diabólicas, porque é diabólico mesmo, está sendo difundido nas escolas, está sendo difundido na televisão, em um monte de lugar. E daí fala assim: ah, se a pessoa, por exemplo, se a mulher, se ela quiser não interromper a gravidez, ela pode interromper a gravidez até quando ela quiser. Esse foi um dos motivos que fez a Hillary Clinton, lá nos Estados Unidos, perder a eleição. Sabiam? Os Estados Unidos é o maior país cristão do mundo. Não é o maior país católico, mas é o maior país cristão. Os Estados Unidos, aqui no Brasil, muitas vezes tem muitas pessoas que saem do catolicismo e vão para as igrejas evangélicas. Nos Estados Unidos é o contrário. Tem muita gente que sai das igrejas evangélicas para vir para o catolicismo. E é o país do mundo que mais saem pessoas das igrejas evangélicas para vir para o catolicismo. E a Hillary Clinton defendia o aborto até o 9º mês. Sabe como que é o aborto no 9º mês? No 9º mês a criança nasce normalmente, e logo ao nascer ela é recepcionada no mundo com uma punhalada na cabeça. Esse é o aborto que ela defendia, por isso que ela perdeu. Não estou falando que o Trump é um santo, mas foi um dos motivos da perda dela. Por quê? Porque ela falou declaradamente contra o aborto no maior país cristão do mundo. Agora veja, gente, veja, tem muito católico que é a favor do aborto. A igreja nunca vai ser a favor do aborto. Nunca vai ser, porque tem um mandamento que diz assim: não matarás. Ou seja, o aborto é um assassinato. O aborto é um assassinato. Então, se você quer ser realmente
quer ser realmente, como diz a palavra de Deus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Primeiro eu preciso mudar a minha mentalidade. Obediência ao Papa. Tem muito católico também que defende a questão do que fala assim: eu acho que o padre devia casar. Padre Fábio tem um vídeo que foi muito visto na internet já, que ele está pregando lá na Canção Nova, no Rincão do Meu Senhor, ele diz assim bem claramente, você já viu alguma manifestação de padre aí pedindo para casar? Não tem, padre fazendo protesto, pedindo para casar. Não tem, a igreja colocou, é um voto que o sacerdote faz, e é baseado na palavra de Deus. Quem quiser conferir isso, leia o capítulo 7 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e você vai entender por que a igreja pede que os padres sejam celibatários. O que é celibato? O celibato é a questão do voto do padre não formar família, para ele ter mais tempo para se dedicar a Deus, ele se dedicar exclusivamente a Deus. Tem católico que fala: eu acho que o padre devia casar. O beleza lá nem colabora com a igreja. O católico, por sinal, gente, é o fiel cristão que menos colabora com a sua igreja, que menos colabora é o católico. Por isso que a igreja de vez em quando tem que estar fazendo o quê? Não colabora com o dízimo, a igreja tem que estar fazendo o quê? Tem que estar fazendo festas e coisas raras para poder se sustentar. Então, gente, nem colabora, daí fala assim: o padre devia casar. Mas você, se o padre tivesse mulher, tivesse filho, filha, você, provavelmente essa pessoa seria a pessoa que ia criticar o padre, pelo padre também, pela mulher do padre que está indo no salão de beleza com o dinheiro dos fiéis. A mulher vai no salão de beleza, fazer as unhas, sobrancelha, os garrão, enfim, essas coisas, Então, e vai mesmo. Duvido que a pessoa não ia ser um sinal para criticar mais o padre ainda. As pessoas pensam diferente com relação à questão do sexo. O que a igreja fala sobre o sexo? O sexo fora do sacramento do matrimônio é pecado mortal. O sexo tem que ser bom dentro do sacramento do matrimônio. Veja, eu estou falando do sacramento do matrimônio, é o casamento da igreja, não o casamento civil. O casamento civil ele é visto como uma união não abençoada ali, no caso por Deus. Ele é um casamento que a igreja recomenda também que se faça, mas ele é um casamento aceito pelo quê? Aceito pelas nossas autoridades, políticas e judiciárias. Mas o casamento da igreja, o sexo fora do casamento, ele é pecado. A pessoa que é casada e que comete sexo com outra pessoa que não é aquela pessoa que ela casou, é pecado de adultério. Igreja falou, meu irmão, causa finita. Por isso que a gente fala, é preciso converter o que? A mentalidade primeiro, a obediência. Quanta gente que fala, gente, com relação aos milagres de Jesus, querem explicar racionalmente os milagres de Jesus. Gente, é um absurdo isso. Olha, quando eu escuto esses negócios, sinceramente me dá vontade de chorar. Porque fala assim: Jesus não multiplicou os pães, o que teve foi o milagre da partilha. Infelizmente, muitas vezes essas ideias vêm até dentro da igreja, que as pessoas levavam o pão lá no bolso deles, e que daí multiplicaram, que daí foi o milagre da partilha. E como é que sobrou 12 cestos? E os peixes? Uma vez uma professora da universidade quis falar da explicação dos peixes, falou assim: veja que ideia absurda, gente, eu não sei de onde que tira isso, e é professor de universidade ainda. Falou assim: não, porque de vez em quando, porque aquela região onde Jesus está é muito quente, então suga a água do mar muitas vezes e vai um peixe junto para a nuvem, pescar na nuvem, jogar lá, fazer uma massa para carpa, para pescar na nuvem,
Ou seja, como é que vai fazer isso? E daí mais ou menos na hora que teve um milagre, choveu lá e daí caiu a peixarada lá no cesto. Olha, é mais fácil acreditar no Papai Noel do que acreditar nisso. Gente, o milagre, o anjo Gabriel disse a Jesus, disse a Nossa Senhora, a Deus nada é impossível. Se a Deus nada é impossível, nada é impossível para Deus. Quantos milagres, quantos sinais, gente, na igreja que se tem. Olha, ontem, nós celebrávamos o dia de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia morreu, se não me engano, mais ou menos no ano 1400. Gente, o corpo de Santa Rita está intacto até hoje. Faz 617 anos que ela morreu e o corpo dela está intacto. E de vez em quando o corpo dela se mexe na Basílica de Cássia, né? Ele se mexe levemente e enche a igreja com cheiro de rosas. Tem um detalhe, não é o único corpo de santo incorruptível, não, tem mais de 200 da igreja, que os cientistas estudam e não tem explicação. Ou seja, gente, fora aqui que eu não vou comentar sobre o Santo Sudário, sobre os milagres eucarísticos, sobre o manto de Nossa Senhora de Guadalupe e tantos outros milagres que poderia ser falado. Ou seja, ao longo da história Deus está testando, Deus está provando, essa igreja é a verdadeira, essa igreja é santa, mas para que nós possamos caminhar e para que nós possamos chegar ao céu é preciso eu obedecê-la e eu viver o que ela pede. E isso é conversão. Não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, mas o que cumpre a vontade do Pai que está no céu. Jesus diz isso no Evangelho. Não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, mas os que cumprem a vontade do Pai que está no céu. Então, meus irmãos, é preciso ter uma entrega total para Deus. O Danilo Lopes, da banda Cerimônia, que pregou um retiro aqui no começo do ano passado, ele falou uma coisa que até agora está no meu coração e eu medito sobre isso. Que ele diz assim, que o processo de Deus na nossa vida, a nossa dependência com Deus, ela é um processo contrário da nossa independência na vida adulta, na nossa vida humana. Como assim? Quando nós vamos crescendo em idade, nós vamos ficando cada vez mais independentes, não é? Quando a gente é pequeno, depende dos pais meio para tudo. Quando bebê vai crescendo, começa a fazer as coisas sozinhos, até que vive sozinho, né? Vive sozinho. E ele falou assim, com Deus o processo é diferente. Quanto mais a gente avança na nossa caminhada com Deus, mais eu tenho que me entregar, me abandonar e deixar que Deus cuide de mim. Meus irmãos, Deus hoje te chama para a obediência. Deus hoje te chama para a obediência. E não tenha dúvida nenhuma disso, que essa obediência que Deus te chama é para a vida eterna. É para a vida eterna. Nós não conseguimos entender, gente. Vou dizer uma coisa aqui para vocês antes de terminar. Nós não conseguimos entender claramente, talvez, tudo aquilo que Deus nos pede. Por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado faz com que a gente veja todas as coisas de uma forma embaçada. Mas, se você realmente confia em Deus, a gente tem que seguir aquilo que Deus pede. Mais um detalhe, o professor Felipe Aquino, da Canção Nova, diz assim: Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Fecha teus olhos, meu irmão, um pouquinho, vamos rezar agora. Quero convidar você a rezar.